Olá! Estamos aqui mais uma vez no Pod Peixinho, um lugar onde você, mãe atípica, é inspirada a cuidar do seu filho sem se esquecer de você. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Ana Peixinho, eu sou médica de família, pós-graduada em psiquiatria infantil pelo CBI of Miami, pós-graduanda em psiquiatria pelo Hospital Israelita Albert Einstein e em certificação para transtornos do neurodesenvolvimento e com ênfase em autismo através do Dr. Tiago Castro. Eu estou muito feliz, nosso projeto está tomando força, começou tem pouquinho tempo, mas está tomando força cada vez que eu recebo uma convidada tão querida, eu fico mais animada, eu fico mais feliz, e eu quero que toda essa energia que a gente está aqui, que você consiga receber aí na sua casa, que você consiga ser abençoada aí com a sua família, com os seus filhos, e com você, com o seu autocuidado, com a sua autoestima, o seu autocuidado, a sua maneira de olhar para si, para que você possa se cuidar e depois cuidar do seu filho, cuidar da sua família. Gente, eu quero falar com quem que eu tô aqui hoje. Eu tô muito feliz de verdade. Coração assim, coração borbulhando. Eu tô aqui com a doutora Marcela Lima, advogada, especialista em INSS. Eu vou deixar ela se apresentar, tá? Porque se deixar eu fico ireque, e vou deixar ela se apresentar. Querida, muito obrigada por você estar aqui. Muito obrigada mesmo. Doutora Ana, eu que agradeço o convite. Nós fiquei muito feliz e eu atuo na área previdenciária há 19 anos e sempre trabalhei com crianças autistas, com mães autistas, e eu conheço de perto a realidade dessas famílias, sabe? E me especializei no INSS, não foi à toa, porque esse trabalho, né, de trabalhar ajudando essas pessoas é muito gratificante, né? Leva dignidade a essas pessoas e é um prazer imenso estar aqui. Que riqueza, que riqueza! E olha, a doutora Marcela está aqui hoje para eu conseguir elencar com várias mães as principais dúvidas em relação a quê? Em relação a você que tem um filho com transtorno do espectro autista, qual direito que você tem? O que é que você deve fazer? Como que você deve solicitar? Elencamos aqui as principais dúvidas, para quê? Porque a doutora Marcela está aqui para te explicar o passo a passo que você precisa fazer para ter acesso a um direito tão importante. Porque a gente estava conversando antes da gente começar o quanto que é desafiador quando a gente tem, quando uma mãe tem, quando uma família tem uma criança com transtorno do espectro autista, e o quanto que o recurso emocional se volta para aquela criança, o recurso de tempo e o recurso financeiro, que é tão importante. Às vezes a mãe precisa deixar o seu trabalho CLT, eventualmente, a sua forma de adquirir recursos. E nós já falamos de várias situações dessas aqui em conversas anteriores. E hoje, de maneira específica, nós vamos lidar sobre como que no passo a passo, você que é mãe, uma mãe atípica com um filho autista, o que é que você deve fazer para solicitar. E vamos lá, as principais questões que as mães trouxeram para mim. A primeira, eu acho que é a mais importante. Toda pessoa que tem o diagnóstico de autismo, ela tem o direito? Ela tem algum benefício? Como que funciona? Conta para nós. Então, doutora Ana, toda criança que tem autismo, né, apesar disso aí ser assim, não ser muito bem entendido às vezes por várias pessoas, o autismo, ele tem vários graus, né? Então, uma das dificuldades das mães e até mesmo assim, o INSS não reconhecer esse direito no caso do autismo grau 1, que é o grau autismo leve. Então, o que eu falo para essas mães? Mães, pais ou responsáveis pelo autista, porque tem, né, doutora Ana? Às vezes é um representante ou um pai que toma conta dessas crianças. Para elas não desistirem, porque assim, o benefício não é um favor, que é o BPC, né? Não é um favor. Isso aí é um direito por lei, né? Importante demais. E aí todos esses autistas, eles têm direito ao BPC. Além do BPC, tem outros direitos também,
né? Que direito ao transporte público, tem direito a mãe, por exemplo, isenção no imposto de renda, né? E essa questão do transporte público, eu digo que é muito importante verificar no município, porque cada município tem uma regra. Entendi. Né? Em relação ao BPC, o que é que significa? O que é que significa BPC? Sim. Conta para nós. O BPC é um benefício de prestação continuada, né? É um benefício assistencial, né, que o governo disponibiliza, mas não para todas as famílias. Entendi. Né? Não é para todas as famílias, existem requisitos. Tá, entendi. E quais que seriam esses critérios? Então, é necessário que a família seja uma família de baixa renda. Como que essa família vai comprovar a baixa renda? Através do cadastro único. Onde que esse cadastro único é feito? No CRAS do seu município, do município que aquela mãe mora. Entendi. Com autista, né? Outra questão também é o laudo médico. É muito importante, né? Uma das maiores negativas do INSS com relação ao autismo leve é a falta de prova e exames comprovados por laudos médicos. Que às vezes não é só o laudo do psiquiatra, por exemplo, mas tem que ter do terapeuta ocupacional, do fonoaudiólogo, um laudo da escola, né, da psicóloga da escola ou de quem acompanha aquela criança na escola, né, porque a gente sabe que há uma dificuldade muito grande, né, nesse sentido. E às vezes isso aí não é especificado em um só laudo, mesmo porque não dá para ser em apenas um laudo. Então, o que eu digo? Colher informações, né, importantes nesse laudo. Outra questão, que no BPC é a exigência de que a deficiência ou que seja a doença, né, que ela tenha mais de 2 anos. Entendi. Tem essa exigência também, né? Falam assim, é uma deficiência de longo prazo, né? E são esses os requisitos. Olha, você que é mãe que está assistindo, presta atenção. Eu brinco, abre esse ouvidinho aí, olha. Você que é mãe, notou algum sinal, algum sintoma diferente, a gente já conversou sobre isso aqui, no seu filho e na sua filha, primeiro passo, busque ajuda médica. Ajuda especializada para quê? Para entender se aquilo faz parte do desenvolvimento natural ou se aquilo eventualmente tem algum diagnóstico, como, por exemplo, o transtorno do espectro autista. Fechou esse diagnóstico, essa pessoa, esse profissional, ele vai te orientar a uma equipe, que é justamente o que a doutora Marcela está trazendo para nós hoje. Você vai ter que entrar em contato, você vai ser encaminhado para uma equipe, um terapeuta ocupacional, uma fonoaudióloga e um educador físico, eventualmente. Você vai ser orientada, mãe, em relação a isso. Por que eu estou salientando isso? A doutora Marcela acabou de falar aqui a importância dos registros, a maior quantidade possível de registros. Exatamente. Correto? Com a maior quantidade de detalhes possíveis. Para quê? Para que eles sejam mais fidedignos e mais assertivos quando essa mãe for solicitar o benefício, correto? Correto. Então, exatamente. Fica atenta a isso. Para quê? Para você não ficar dando muita volta. Seu filho tem o diagnóstico? Você precisa desse laudo, ok? O laudo médico. Você precisa de provas, de certificações com os profissionais com os quais o seu filho tiver atendimento. Vai solicitando isso. Olha, você fez esse atendimento com ele, por favor, me dá o seu parecer formal, me providencia aqui um laudo para mim, para juntar, para ter com você, para no momento adequado solicitar esse benefício que vai ser, assim, essencial na sua jornada. Porque é como a doutora Marcela acabou de falar, não é um favor. Você não está pedindo um favor, mãe. Você tem que entender isso. Você está requerendo um direito que já é seu. Então, o caminho do direito é o caminho que a doutora Marcela, como ninguém, sabe te explicar. E é isso que ela está aqui. É por isso que ela está aqui hoje, abrindo o coração e para te explicar o que é que você precisa fazer. Então, olha. Primeiro passo, né? São os laudos médicos. Anota aí. Mas a família precisa ser de baixa renda e a comprovação é através do cadastro único no CRAS. O CRAS do seu município. Do seu município. Todo município tem um CRAS, que é uma instituição, é um braço de uma instituição governamental.
de acordo com o serviço social. Exatamente. Então, você vai lá com a sua família e você precisa de uma comprovação que você e a sua família possuem uma baixa renda, certo? Com essa comprovação, com os laudos adequados, aí você precisa dar a entrada no INSS. Você pode dar entrada no INSS sozinha, não tem problema nenhum. Mas as assistentes sociais, elas dão essa assistência social do CRAS, mas você pode dar a entrada sozinha, né? E agora, uma grande, assim, dor das mães, doutora Ana, é com relação a essa renda, porque o que acontece? O INSS, ele costuma negar esses benefícios por conta da renda, porque a renda, ela não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo. E se ultrapassa, o INSS nega. Por quê? Porque o INSS se atém à lei seca, né? Ela segue aquela lei. E qual que é a importância? É importante aquela mãe não desistir. Não desistir na primeira negativa do INSS. Porque a justiça entende de forma totalmente diferente sobre essa renda. Então, lá ele vai avaliar qual que é a dificuldade dessa família, como que essa família está tendo dificuldade para poder buscar um tratamento no momento certo, porque às vezes a criança não pode esperar. Geral, a criança, essa frase assim, marca meu coração profundamente, porque tanto em relação a diagnóstico, tempo é ouro, gente. Criança não pode esperar. E a família também não consegue esperar financeiramente, porque as necessidades são altíssimas. As necessidades de recursos, o empenho que a família precisa ter. Então, tempo é ouro. Teve seu diagnóstico, está com seus laudos, procura uma ajuda especializada para potencializar ainda mais essa questão. Nossa, doutora Ana, tem vários casos, sabe, de famílias. Recentemente mesmo, eu tive um caso que, assim, muitos BPCs são negados. Porque a criança, a mãe consegue o benefício para aquela criança de 5 anos de idade e ela recebe uma vida, aquele benefício. Mas quando esses pais conseguem a aposentadoria deles, aí entrou mais uma renda, né? Uma renda comprovada. Entendi. Então, o INSS, ele encerra esse benefício. Então, essa criança, ela fica sem o benefício dela. Então, os pais não podem desistir. Por quê? O INSS diz, a renda ultrapassa 1/4 do salário mínimo. Entendi. Ultrapassou, essa criança vai perder o benefício. Então, essa família não pode desistir. Ela vai buscar um profissional especializado, porque ela tem direito de buscar recurso na justiça. E aí, na maioria das vezes, esses benefícios, eles são recuperados. Olha que bom. Tá? Porque leva-se em conta, como eu já falei anteriormente, outras questões da família, né? Compartilha com a gente alguma, assim, evidentemente sem citar nomes e tudo mais. Sim. Compartilha com a gente uma história, assim, que seja em relação a esse tema, de alguma família que eventualmente teve seu recurso negado, seu benefício negado, e que com sabedoria, com estratégia, conseguiu reaver. Como que funciona, mais ou menos? Doutora Ana, como eu tinha comentado aqui anteriormente, né, a gente conversou um pouco, trabalhar com essa área, assim, ao mesmo tempo que é muito gratificante, às vezes a gente vivencia situações, assim, muito difíceis das famílias, né? Eu tenho um caso de um BPC que foi encerrado e a mãe estava com câncer na língua, né? Neoplasia maligna na língua. Então, assim, a família estava passando tanta dificuldade. Meu Deus. Tanta dificuldade. E, assim, esse benefício, a gente não conseguiu reaver ele no INSS. Porque a gente tenta reaver no INSS. Apresentando mais provas na fase de recurso. Entendi. Mas essa fase de recurso é complicada. Então, assim, e essa criança depois, ela conseguiu recuperar o benefício, né, e assim, só que antes dela recuperar o benefício, a mãe chegou a falecer, então eles passaram muita dificuldade, mas assim, a alegria foi porque assim, no dia que essa criança conseguiu esse benefício, né, o pai foi lá, né, no escritório e assim, gente, é como se a gente fosse, assim, coloca a gente num pedestal, né? Eu falo, não, é um direito seu. É muito gratificante. Muito gratificante. Hoje essa criança já está
quase adolescente, né? E assim, conseguiram, eles lutaram. O pai lutou muito pelo direito. Eu falava, não, você vai ter seu direito, né? É um direito dele, né? Porque a renda realmente ultrapassava, né? Entendi. E aí, essa família é super feliz hoje, né? A criança é super realizada, os pais também, né? A criança pode ter um tratamento adequado, né? Graças a Deus, que bom. Que bom. Essas histórias nos inspiram, Nossa, né? demais. A gente que lida com essa questão no nosso dia a dia, a gente é tomado por situações tão difíceis, tão delicadas. Você que é uma mãe atípica, você sabe muito melhor do que nós, até. Do que a gente está falando. Do dia a dia, como é desafiador, como é difícil, como são vários os níveis de lutas que essas famílias têm que lidar. E quando a gente escuta uma história como essa, a gente se inspira. Sim. E você que está aí escutando, olha só, se eventualmente você solicitou e teve o seu recurso negado, não desiste. Isso. Procura uma ajuda especializada. Vai lá, tenta de novo, de posse, claro, de toda a documentação que for necessária. Você precisa ser orientada, tá? A doutora Marcela está aqui para tirar todas as dúvidas. E no seu dia a dia, procura essa ajuda especializada. Para quê? Para que você possa potencializar essa questão, que é tão importante no dia a dia dessas famílias. Exatamente. Então, a gente viu o primeiro ponto, que você que tem diagnóstico, você tem esse acesso preenchendo determinados critérios. O principal critério é essa questão da renda, que precisa ser comprovada, e uma das principais formas é você ter o seu cadastro no CRAS. Exatamente. Beleza. Laudos, ok. Solicitou, ok. Mesmo se for negado, você pode recorrer e não desistir. Beleza? E me fala uma coisa. A gente tinha até comentado no início que, além dessa questão do benefício continuado, que eles têm esse direito, comenta, doutora Marcela, outros direitos que mães atípicas e crianças com transtorno do espectro autista também têm. Sim, muitas pessoas nem sabem, né, doutora Ana? E, assim, as mães têm direito à isenção no imposto de renda, tem direito a transporte público, né? A mãe é o representante daquela criança, né? A gente fala. E elas têm direito, por exemplo, a até mesmo afastamento do trabalho para cuidar daquela criança, no dia que vai levar a criança a uma consulta, sabe? Então, assim, são N direitos. Isso. A nossa primeira convidada, eu sempre falo dela. Eu sou apaixonada nela. Vou mandar até um abraço para você, Jurema. A nossa primeira convidada que esteve aqui conosco, a mãe atípica Jurema. Ela contou a história dela, a história do Alexandre, do seu filho. Sim. E ela tem um exemplo muito bacana em relação a isso. Ela trabalha como gari e ela conseguiu a redução da carga horária dela, claro, mantendo a sua entrada financeira, né? Ela, por conta do diagnóstico de autismo do Alexandre. E eu acho justo, né, doutora Ana? Porque o tempo para o qual ela consegue dedicar mesmo a atenção para ele, a dedicação. Porque a gente lida com a realidade de muitas mães que lidam sozinhas. Com seus filhos, né? Que às vezes, não em todas as famílias, sem generalização, mas muitas mães que eu atendo são sozinhas e têm, assim, um processo de separação, sabe? Difícil, do cônjuge que às vezes não deu conta. Nós falamos aqui também com a Ana Bárbara Nassif, ela é psicóloga, especialista em relacionamento, sobre isso. Então, é uma série de questões que você que é mãe atípica, você tem que lidar. Então, a gente quer te munir de recursos para você enfrentar isso de maneira mais leve. A gente não vai dizer que é de uma maneira fácil, porque não é fácil e não vai ser fácil. Não é sobre isso. Mas de uma maneira mais leve e você, assim, sabendo os seus direitos, sabendo o passo a passo. Porque uma coisa é a teoria, que a gente escuta, às vezes vê num post no Instagram, ou dá um Google e vê alguma pessoa que a gente conhece já teve esse acesso. Mas outra coisa é o passo a passo, aquilo que você precisa fazer. Entre em contato com o CRAS, já solicita o cadastro único. O seu cadastro, tá? Já solicita essa questão dos laudos, que é muito, muito importante para formalizar. E olha, se você não deu entrada ainda, dá entrada. Solicita o seu benefício.
faz jus ao seu direito. Você já tem esse direito, mãe, tá? E a doutora Marcela tá aqui justamente para tirar essas dúvidas suas e de muitas mães, muitas mesmo, né? Querido, o que é que você diria para uma mãe? Eu faço geralmente essa pergunta. Sim. Para uma mãe que está tendo diagnóstico agora. Olha, você acabou de descobrir, mãe, que o seu filho tem o transtorno do espectro autista. O que é que você diria para ela? Olha, eu diria a essas mães, assim, que primeiro eu as parabenizo pela força e que elas tenham essa força, porque a gente sabe que não é fácil, né? Eu sou mãe, sei como é difícil e imagino uma criança, então, que precisa de cuidados especiais. Mas com relação a esse benefício, ao BPC, você precisa persistir, porque se você ouvir comentários de terceiros ou de pessoas próximas, olha, esse benefício ele é muito complicado, você não vai conseguir, a sua renda ultrapassa 1/4 do salário mínimo, ou então, o autismo do seu filho é um autismo leve, você não vai ter direito. Não acredite nessas pessoas e busque o seu direito. Protocole o seu benefício no INSS e se esse benefício for negado, não desista. Muitas pessoas conseguem reverter essa situação. E eu falo por muita experiência. Uma experiência. Né? De vários casos. Né? De vários casos. E é isso. Então, siga em frente, né? E não desista. Uma das maiores dores que eu vejo assim na clínica e no dia a dia e das mensagens também assim, é, por exemplo, assim, olha, o meu filho tem o transtorno no nível 1. Para muitas pessoas é como se ele não tivesse. Entende essa dor? E agora eu estou descobrindo ainda mais, com a sua experiência, doutora Marcela, em relação a essa questão de possíveis negativas, em relação com esse tipo de justificativa. Atenção, olha só. É um espectro, ou seja, vai de níveis mais leves, moderados, a níveis mais graves, a depender do tipo de intervenção que a sua criança, que o seu filho precisa ter. Mas isso não invalida, muito pelo contrário, um nível leve de qualquer tipo de isenção de direitos. Não! Você precisa ter essa atenção, justamente o que a doutora Marcela está trazendo aqui para nós. Você, que é mãe de uma criança que tem um transtorno do espectro autista nível 1, você tem o direito de receber esse benefício. E para você se prevenir de possíveis negativas, busca dar entrada no benefício munida de todas as informações possíveis. Que é o que eu mais aprendi aqui com a doutora Marcela hoje. Sim. Com assim, todos os profissionais da sua equipe. Com o médico, com a médica que está te atendendo, fono, TO, fisioterapeuta, educador físico. Olha, isso é uma riqueza de informação. Fica munida aí desses documentos. A maior quantidade que você conseguir. Isso eu acredito que faz toda a diferença. Porque quando se dá entrada, eu sou totalmente leiga, tá? Direito, quem entende aqui é a doutora Marcela. Mas eu acredito que quando se dá entrada em um procedimento, um protocolo, um processo, com a maior quantidade possível de provas, de verificações, acredito que isso vai facilitar muito a vida dessa família. Sim. Não é verdade? Sim, doutora Ana, e uma questão muito importante que agora é exigido no BPC, né? A gente está falando de BPC, mas muita gente conhece como LOAS, né? Então, gente, escutou esses dois termos, né? Tá falando da mesma coisa, entendi. Verdade. Então, agora para o BPC, vocês mães, né? Muita atenção, que aí é uma questão preventiva. Para quem precisa da entrada no BPC, seja ele para adulto, para criança, né? Agora precisa do cadastro biométrico. Então, se você não tem a sua biometria cadastrada, né? É necessário buscar o cumprimento dessa exigência. Como que pode ser feito? Através da Justiça Eleitoral. Lá você consegue fazer o cadastro biométrico. Eu não sabia. Tá vendo como é importante? Sim. Gente, fica atenta. É muito importante. Você já tem o seu cadastro lá no CRAS, mas não é o suficiente. Você precisa ter esse cadastro biométrico, correto? Correto. Eu não sabia. Gente, por favor,
Se você não tem, às vezes a internet é um caminho sem fim, né? Às vezes esse vídeo te alcança lá, você tá no interior do interior, às vezes você não tinha essa informação, ou até em capital, não importa. Você não tinha essa informação, parte amanhã, no próximo dia útil que você estiver assistindo esse vídeo, já busca fazer o seu cadastro. Basta entrar em contato com a Justiça Eleitoral do seu município, correto? Exatamente, procurar a Justiça você, cadastrar, para não ter nenhum motivo pelo qual você não possa ter acesso ao seu direito. Porque essa vai ser uma exigência também. Uma exigência, sim. Sim, exigência agora. E olha, eu acredito que muitas famílias ainda não têm o cadastro. E, por favor, atualiza. Porque, às vezes, é o que eu falo. O que você puder ter para potencializar o seu tempo, sua vida já é tão corrida, você já tem que resolver tanta coisa com seu filho, com a sua família, faz uma listinha, faz esse vídeo aí, pega um papel, uma caneta e vai anotando, eu já tenho, ok, o que é que tá faltando, o cadastro, e vai cumprindo todas essas verificações para você ter acesso ao seu direito, ao seu benefício. Não é verdade? Exatamente, verdade. Olha, eu fico boba, como passa rápido o tempo. Demais. Quantos minutos? Eu acredito. Eu fico boba porque a gente começa a conversar e a gente se interte, a gente se engaja de tal forma que o tempo voa. Mais uma vez, eu quero te agradecer por você ter estado aqui conosco e por você ter alcançado tantas mães que vão te assistir, que vão ser impactadas com essas informações que são, assim, valiosas. Você que é mãe atípica, você precisa assistir esse vídeo e você precisa colocar em prática. Não é só escutar, você precisa ir lá, verificar e colocar em prática aquilo que você ainda não tem, tá? Você tendo tudo ok, você precisa de uma atenção especializada na assistência social, aí como a doutora Marcela comentou, com algum profissional da sua confiança, ou de maneira individual. Eu não sei como que vai ser a sua escolha, mas você precisa dar entrada para você ter o seu benefício. Precisa começar, né, doutora? Precisa dar o primeiro passo. Precisa dar o primeiro passo. Por favor. E olha, eu trouxe uma lembrancinha para você. Ah, doutora, nossa. Vou pedir a Esther. Que isso? Trazer aqui, olha só. É de gratidão. Muito obrigada, doutora. Por você estar aqui comigo. Gente. Muito feliz mesmo por você estar aqui. Eu vou te pedir para você deixar assim seu último recado. Comenta conosco qual que é o seu Instagram, como que as mães podem te seguir. Olha só, a doutora Marcela, ela compartilha informações de muita qualidade na área de INSS, inclusive para você que tem uma família atípica, que você tem uma criança neurodivergente. São informações valiosíssimas e ela vai passar agora como que você pode segui-la, como que você pode acompanhá-la. Então, mais uma vez, eu agradeço, viu, doutora Ana, pela oportunidade, né, de conversar sobre um assunto tão importante, né, e o que eu quero dizer para as mães, né, que para não desistir e podem contar comigo. Vocês não estão sozinhas, tá? O meu Instagram é Marcela Lima DV. Eu publico diariamente informações sobre o INSS, né? E tem Instagram e TikTok, é Marcela Lima DV também. E eu conto com vocês. Eu acho que vocês vão gostar de seguir, porque tem muito material bom, tem muita informação boa sobre o INSS. Muito rico mesmo. Eu já acompanho e eu recomendo de coração que você acompanhe também. Se você chegou até aqui, não é possível que você está aí sentado, teve todas essas informações e não apertou nesse trenzinho de curtir. Não aguento isso, gente. Curte esse vídeo, compartilha com outras mães que precisam dessas informações também, tá certo? Comenta aí se você gostou, se você não gostou, se você tem alguma dúvida, manda também lá no direct da doutora Marcela, ela te responde em relação a eventuais dúvidas que você possa ter, tá certo? E olha, se você chegou até o fim, escreve aí, não desista do seu benefício. Essa foi uma das frases que me marcou aqui conversando com a doutora Marcela. Não desista do seu benefício. Se você ainda não solicitou, cumpra esses requisitos, vai lá e solicita. Se você já solicitou e eventualmente foi negado, não desista do seu benefício. Busca uma ajuda especializada para você desfrutar desse direito que já é seu.
Obrigada, querida. Por nada. Um abração, a gente se vê no próximo Pod Festim.